Olá, irmãos, graça e paz. Vamos começar esse período de adoração. Eu queria pedir para você que está em casa, que você separe esse tempo com sua família, afaste-se das distrações, se concentre nesse momento em adorar ao Senhor. Que nós possamos fazer isso, mesmo que separados momentaneamente. E para começar, eu queria convidá-lo a ler o texto do Salmo 96. Nós vamos fazer essa leitura inicial. Leiamos. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor. Bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos Te louvar nesse momento, pela Tua grandeza, pela Tua majestade. Nós Te adoramos e queremos fazer isso de acordo com a Tua palavra. Ajuda-nos nesse momento, para que o nosso louvor seja agradável a Ti. Conduz-nos em todo o tempo e edifica-nos por meio da Tua palavra. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nada nos separará dos laços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu. O Filho que por todos morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele
Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Mais uma vez. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. As circunstâncias mudam, futuro tão incerto, as guerras me invadem.
sono tarda a chegar. Tu és o Criador, em Cristo nosso Pai, pedi nosso socorro, vem. De dia és a sombra, à noite o nosso amparo, enquanto descansamos, estás a trabalhar. As circunstâncias mudam, futuro tão incerto, as guerras me invadem e o sono tarda a chegar. Tu és o Criador, em Cristo nosso Pai, de ti nosso socorro, vem. De dia és a sombra, à noite o nosso amparo, enquanto descansamos, estás a trabalhar. Te louvo, ó Senhor, descanso em teus braços, como os lírios, espero em ti. Te louvo, ó Senhor, descanso em teus braços, como os lírios, espero em ti. Te louvo, ó Senhor, descanso em teus braços, como os lírios, espero em ti. Tu és o Criador. Tu és o Criador, em Cristo nosso Pai, de ti nosso socorro, vem. De dia és a sombra, à noite o nosso amparo, enquanto descansamos, estás a trabalhar. Em paz me deito e logo eu torno a dormir. A minha segurança é tu que estás aqui.
Perdido andei na escuridão, pensando me encontrar. Quis vida, paz, satisfação, morrendo em meu pecar. Jamais pensei ser um dos teus, por um rebelde eu sei. Se antes não me amasses, Deus, não ia te querer. Mas ao seguir em perdição, sem custos calcular, mudaste a minha condição e vieste a cruz mostrar. Ali eu vi o amor de Deus, sofreste em meu lugar. Tomaste o juízo que era meu, pra graça eu desfrutar. Cantemos ao Senhor. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Só teu Senhor eu quero ser, viver pra demonstrar que a força pra te obedecer jamais de mim virá. Pai, me salvaste, vem me usar como convém a ti. Então pra sempre vou cantar, só me glorio em ti. Então pra sempre vou cantar, só me glorio em ti. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Tome esse momento para fazer a sua oração em confissão por seus pecados. Como diz a tua palavra, adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és santo. Tu és o ser mais puro e bom que existe. E sabemos que nós não podemos te adorar como bem entendemos. Nós te adoramos mediante a tua palavra, no esplendor da tua santidade e com toda reverência, porque nós somos pecadores, salvos por tua graça. É por essa causa que oramos agora,
em confissão por nossos pecados. Perdoa-nos, Deus Santo, porque em alguns momentos, mesmo sendo salvos, voltamos às nossas antigas práticas mundanas. Vivemos como se não tivéssemos um Senhor e Rei, mas como se fôssemos nossos próprios reis. E facilmente abusamos da autoridade que nos é concedida na família ou mesmo no trabalho. Por isso, Senhor, nós suplicamos por Tua misericórdia. Refreie, Senhor, os nossos impulsos pecaminosos. Ajuda-nos para que não nos tornemos ambiciosos, arrogantes e senhores de nós mesmos. Que a nossa liderança seja mais parecida com a de Cristo, que abriu mão da sua glória e tornou-se servo, sendo obediente até a morte de cruz. Senhor, nós também queremos te pedir perdão, porque além de querer tomar o trono que é teu, frequentemente nós vivemos em desobediência à tua voz. Embora o Senhor tenha escrito a tua lei em nossos corações e a nossa consciência nos acuse dos nossos pecados, nós deixamos de dar ouvidos à tua palavra e por isso pecamos contra ti. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos por tua misericórdia. Ajuda-nos a viver em santidade para a glória do teu nome. Nós queremos dar ouvidos à tua palavra. Livra os nossos pés de pecarem, fortalece a nossa mente e o nosso coração e endireita os nossos caminhos. Nós te somos gratos, Senhor, por tua graça e por saber que o Senhor persevera conosco. É por isso que oramos gratos e em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus habitem ricamente nossas mentes e corações neste dia. Eu espero que vocês estejam bem, firmes e fortes no Senhor. Rapidamente, irmãos, eu quero fazer alguns avisos e logo depois nós tomaremos tempo para fazer mais uma oração. Eu quero informá-los que no próximo domingo, presencial ou remotamente, nós vamos retomar as atividades da Escola Bíblica Dominical. Caso tenhamos voltado aos cultos presenciais, funcionaremos da mesma forma, aqui no templo e nas salas. Mas caso este tempo de restrição se prolongue, você vai ter acesso às aulas da Escola Bíblica Dominical a partir da descrição deste vídeo. Você vai ter um link na descrição do vídeo que vai conduzi-lo às nossas salas virtuais de escola bíblica. Seguiremos com os mesmos temas e as mesmas salas, adultos, jovens e adolescentes. E estejamos em oração, irmãos, pedindo a Deus por este tempo e esperando nele, pelo retorno das nossas atividades presenciais. Eu sei que muitos de vocês gostariam de estar aqui. Eu gostaria muito de ter todos vocês aqui. Mas é tempo de buscarmos a Deus, de esperarmos nele e de termos responsabilidade e compaixão com aqueles irmãos nossos que sofrem. Durante a semana eu estive em contato com vários irmãos que estão sofrendo por estes novos casos. Há uma família em especial da nossa igreja, os irmãos Rogério, Josi, Nicole, filha deles. Esta família, em uma única semana, perdeu 3 membros de sua família. Pai e mãe do nosso irmão Rogério, mãe da nossa irmã Josi. Esteja em oração por estes irmãos. Peça que Deus os conforte, os console e que lhes dê o que o mundo não conhece. A paz que excede todo entendimento
e que é capaz de consolar os corações daqueles que sofrem. E sigamos esperando no Senhor, irmãos. Vamos fazer uma oração agora? Curve a sua cabeça onde você estiver. Feche os seus olhos comigo. Vamos falar com Deus outra vez. Senhor, nós nos aproximamos de Teu trono, que segundo Hebreus 4 é chamado de trono da graça. E queremos fazê-lo, ó Deus, com o propósito de louvar o Teu santo nome. Pois Tu és o Deus da providência, o que significa que não apenas criastes todas as coisas, o Senhor governa tudo, dirige tudo, supervisiona todos os acontecimentos da terra. Nada foge do Teu controle, ó Deus. Nós queremos Te louvar por isso. Nem sempre entendemos a Tua obra. Não conseguimos discernir o que estás fazendo. Às vezes ficamos perplexos. Mas no fundo nós sabemos. Tu és bom, perfeito e jamais erra. Não compreendemos todas as coisas, mas pela fé queremos repetir o que José disse a seus irmãos: foi o Senhor quem me trouxe ao Egito antes de vocês. Queremos descansar nesta verdade, ó Deus. Tu estás no controle e governas todas as coisas. Como igreja, nós queremos Te render graças pela vida dos nossos irmãos Gustavo e Tayane, que em meio a uma pandemia como esta, foram abençoados, presenteados por Ti como um filho, ó Deus. Muito obrigado. Guarda os nossos irmãos, que eles sejam pais fiéis e diligentes no temor do Senhor. Também queremos Te agradecer, ó Deus, pela família dos nossos irmãos, pastor Lucas, Marília e a pequena Alice. Alice fez outra cirurgia, Senhor. Está em recuperação. Foi uma cirurgia de emergência. Os nossos irmãos ficaram assustados, estão cansados. Mas graças a Deus que ela passa bem. Cuida do coração deles. Fortalece-os, ó Senhor. E ajude-os neste momento difícil. Ainda em oração nós queremos Te rogar pela família dos nossos irmãos Rogério e Josi. Teus servos estão enlutados. Perderam pai, mãe. Teu servo Rogério está doente, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos irmãos. Console-os. Faça por eles o que nós não podemos fazer. Sequer podemos estar com eles presencialmente. Não podemos abraçá-los, Senhor. Abrace-os por nós. E conceda-lhes tudo o que eles precisam para enfrentar este momento. Tristes pela perda, mas esperançosos no Evangelho. Oramos ainda, Senhor, por todos os nossos irmãos, familiares e amigos que estão enfermos. Eu me lembro dos pais de Cristiano e Patrício. Eu me lembro, ó Deus, do nosso irmão Esdras. Me lembro, Senhor, de tantos outros que estão sofrendo ao longo desta semana. Tenha misericórdia deles. Tenha misericórdia de nós. Preserva-nos. E acima de tudo, ó Deus, guarda a nossa fé, para que diante das tempestades estejamos firmes no Senhor. E agora que vamos ofertar, ajuda-nos a fazê-lo também por fé, não duvidando de Ti, mas crendo que o Senhor fará a provisão de tudo o que precisamos,
como tem feito até aqui, Senhor. Nós oramos gratos por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Redentor bendito. Amém. Enquanto ouvimos mais uma canção, eu e você teremos a oportunidade de colocar diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Vamos fazê-lo, queridos, com alegria e em fidelidade ao nosso Deus. Que assim seja, queridos. Que este momento de culto em casa seja um tempo de fortalecimento e de edificação. Para isso nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Nós vamos estudar os capítulos de número 6 e 7. E se você é um ouvinte atento, você deve estar se perguntando, pastor, e o capítulo 5? Nós saltamos, pois ele ficou sob a responsabilidade do reverendo Lucas Machado.
No próximo final de semana, ele estará ministrando a palavra para a nossa igreja e ele vai fazê-lo a partir de Gênesis 5. Então eu saltei o 5 para considerar o capítulo de número 6 e o capítulo de número 7. Gênesis, capítulos 6 e 7. Não sei vocês, mas eu confesso que desanimei com os últimos decretos. As coisas estavam acontecendo. Aulas, cultos, vacina. A sensação era que aos poucos retomaríamos a normalidade. De repente, porém, veio um novo período de restrições. E agora, irmãos? Até quando? Aguentamos mais um lockdown? E mais importante ainda, como lutamos contra o desânimo que nos tenta nesta hora difícil? O pastor John Piper, em um de seus livros, escreve: enquanto o rio se movimenta para o mar, vez por outra ele faz curvas para trás. Assim são os caminhos de Deus, escreve Piper, pois o Senhor raramente se move em linha reta. O caminho para o alto quase sempre passa por baixos. É verdade, queridos. Os caminhos de Deus muitas vezes nos parecem estranhos. Mas de uma coisa, nós podemos estar absolutamente certos. Foi Jesus quem prometeu: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nosso Senhor, queridos irmãos, está comprometido com este propósito. E nenhum acontecimento na história vai impedi-lo. Como veremos nestes próximos sermões, nem mesmo o dilúvio porá fim ao propósito de Deus de preservar um povo para si. Portanto, confiemos nele. E enquanto estudamos o texto sagrado, encontremos ânimo, força para perseverar. Vamos ler, para começar, o verso de número 8 do capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, versículo de número 8. O texto inspirado nos diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome, pela ferramenta que temos, pelos irmãos que nos servem nesta hora e que nos possibilitam cultuar o Teu nome, que nos assistem enquanto Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. E agora que nos aproximamos de Tua palavra, Senhor, nós Te rogamos, Espírito Santo, use-a para fortalecer a nossa alma,
pois nós queremos repetir as palavras do salmista, que há muito tempo escreveu: tua palavra é o meu consolo no sofrimento. Tua promessa é o que me dá vida. É como cremos, Senhor. E por isso, neste dia que se chama pelo Teu nome, nós nos colocamos diante de Tua palavra, na expectativa de que vamos ouvir a Tua voz. Fale conosco. Em nome de Jesus e para a glória dele nós oramos. Amém. Moisés, como alguns de vocês devem saber, não é o único que escreveu sobre o dilúvio. Os mesopotâmicos, por exemplo, tinham sua própria versão deste grande e devastador evento do passado. Segundo o que escreveram, os deuses irados trouxeram o dilúvio por causa do barulho dos homens. Quando, porém, viram a força das águas, ficaram apavorados e terminaram fugindo. Só reapareceram mais tarde, tentando limitar o crescimento da população humana. Nada podia estar mais longe, queridos, do relato bíblico. Pois, de acordo com Moisés, Deus não está apenas irado. O Senhor está profundamente triste com o avanço do pecado. E diferentemente dos deuses pagãos da Mesopotâmia, o nosso Deus não fugiu quando viu as águas. Ele mandou, controlou e terminou o dilúvio como Deus totalmente soberano. E como havia feito no jardim do Éden, ele abençoou Noé e sua família, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, ou seja, ele não limitou o crescimento da população, ele o abençoou. Ainda assim, mesmo diante destas diferenças, nós precisamos perguntar qual é o objetivo do autor sagrado com este relato. O que é que Moisés quer comunicar, irmãos, com o registro do dilúvio? Segundo Sidney Greidanos, um estudioso de Gênesis, a mensagem de Moisés é a seguinte: apesar de condenar o mundo por causa do pecado da humanidade, Deus, em sua graça, vai continuar o seu reino na terra através da preservação de um remanescente. Tal mensagem, queridos, deve ter alcançado o coração dos hebreus escravos, que, como Noé em seus dias, eram fracos e poucos se comparados aos egípcios e aos cananeus. Os primeiros leitores de Gênesis se perguntavam como vamos deixar a poderosa nação do Egito e como tomaremos a terra prometida. A resposta, segundo Moisés, é Deus. O Senhor vai julgar e condenar os povos aparentemente invencíveis e vai continuar o seu reino na terra através da preservação de Israel. O mesmo o Senhor está fazendo agora, queridos.
Apesar do avanço do pecado no mundo, Deus continua avançando o seu reino, fazendo prosperar o seu reino através da preservação de sua igreja. Essa mensagem também deve nos encher de ânimo e força em dias de crise. E a pergunta que precisamos fazer é: como vai acontecer? E o que podemos aprender com a primeira parte do relato do dilúvio? Vamos começar com a razão do dilúvio. Os 4 primeiros versos do capítulo 6 registram o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. De acordo com o autor sagrado, a multiplicação e a perversidade da humanidade andavam de mãos dadas. A perversidade, como coloca um comentarista, é ressaltada aqui na demonização do casamento, na idolatria da violência e na abreviação da vida. Para melhor entender a situação, nós precisamos perguntar: quem são estes filhos de Deus na passagem? Ao longo da história, já foram identificados como os descendentes de Sete, anjos caídos, semideuses e governantes déspotas. E agora, pastor, como escolhemos? O exercício que precisamos fazer, irmãos, é tentar ouvir o texto como os primeiros ouvintes, os hebreus. Onde eles estavam? No Egito. E como se via Faraó por lá? Como um Deus. Ao que tudo indica, os filhos de Deus deste capítulo, comenta João Calvino, são os primeiros homens poderosos e assustadores da história. Talvez fossem vistos mesmos como deuses ou semideuses, e certamente viviam sob a influência dos anjos caídos, dos demônios. Por isso foram idolatrados. Por isso tomaram as mulheres que queriam. E por isso Deus resolveu abreviar sua vida na terra. Os versos 5, 6 e 7 nos falam da avaliação do Senhor. O texto registra: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Vamos por partes, queridos.
Primeiro, toda a inclinação do seu coração era sempre e somente para o mal. Dificilmente encontraremos algo mais forte para descrever a perversidade do coração humano. E a ideia é: o homem que fora criado por Deus para conhecê-lo e adorá-lo, agora toma tudo o que recebeu de Deus e usa-o para a autopromoção. O homem que deveria conhecer e adorar a Deus, usa tudo o que recebeu de Deus para se autopromover como se fosse um Deus. Então o Senhor se arrependeu. O autor sagrado está descrevendo Deus ou os seus sentimentos em linguagem humana. Embora por natureza não tenha como se arrepender, nosso Deus não é um observador passivo. Ele está totalmente envolvido com o que criou e por isso se entristece profundamente. O que viu na terra cortou-lhe o coração. Por isso, o Senhor decidiu fazer desaparecer da terra o homem que criou. É uma declaração que antecipa e fundamenta o dilúvio que virá. Pastor, será uma destruição completa? Não haverá sobreviventes? O verso 8 nos responde, quando registra: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Em outras palavras, Moisés está nos dizendo que, apesar da destruição do dilúvio, por graça, Deus vai poupar Noé. A iniciativa, vejam, foi de Deus. Por graça, Deus resolveu preservar um remanescente em meio à destruição que estava por vir. Foi o que o Senhor também fez conosco, queridos. Essencialmente, nós não somos tão diferentes das pessoas que nos cercam. Sozinhos também podemos abusar das nossas famílias e usar nossos colegas de trabalho para subir na vida. Tomados por ambição e poder, também podemos ser vistos, à semelhança dos contemporâneos de Noé, como monstros que assustam. Por que não somos monstros? Por que não abusamos de familiares e amigos? Por que não seremos julgados e condenados por Deus? A resposta é: a vocês também. O Senhor mostrou benevolência. Por graça, irmãos, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Por graça, Deus resolveu nos poupar de uma eternidade de sofrimento. Por graça, o Senhor está nos preservando em meio a uma geração corrompida e perversa. É por graça de Deus e não por nosso mérito. Por isso, meus irmãos, louvemos a Deus. Sim, vamos louvar ao Deus da graça. E sejamos por este texto encorajados.
Outra vez, como os hebreus seriam capazes de deixar a terra do poderoso Faraó? E como tomariam a terra dos gigantes cananeus? Eles parecem invencíveis, mas só parecem, irmãos. Pois assim como fez nos dias de Noé, Deus vai vencer os poderosos dos dias de Moisés. E eu lhes pergunto, vocês acham que o nosso Deus mudou? Nós não estamos nas mãos dos poderosos deste mundo. Nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso que governa o universo. Em breve, por mais fortes que pareçam, os déspotas vão desaparecer desta terra e por graça nós seremos preservados para sempre. Se é assim que você crê, meu irmão, não se desespere nesta hora. Não se entristeça demais, minha irmã. O Senhor continua no controle. Ele não se afastou de seu povo. Ele vai nos levar até o fim para a glória de seu nome e a alegria dos nossos corações. Confiemos no Senhor. Sejamos encorajados por esta mensagem e tenhamos cuidado. Tenha você cuidado para não entristecer o seu Deus. Foi o que fizeram os homens do passado. E de acordo com o que Paulo escreve aos Efésios, é o que até crentes podem fazer agora. Como crentes entristecem o Espírito, segundo Paulo, nós entristecemos o Espírito quando voltamos à nossa antiga forma de viver, ou seja, quando, como os contemporâneos de Noé, nós voltamos a viver como se fôssemos reis, deuses, donos da nossa própria vida. Não é o que Deus espera de nós, por isso Ele sofre. Não é a melhor maneira de viver, por isso nós sofremos às vezes. Se é o que você experimenta agora, e se o Espírito está lhe convencendo de seus pecados, volte-se para Deus o quanto antes, pois há um dilúvio por vir. Depois de nos falar da razão do dilúvio, Moisés nos fala em segundo lugar sobre a preparação do dilúvio. Os versos 9, 10, 11 e 12 do capítulo 6 registram o seguinte: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé. Além de uma introdução formal sobre Noé, Moisés está pintando aqui um contraste entre ele e os homens de sua época. Noé, de um lado, é descrito como alguém justo, íntegro e que andava com Deus.
São 3 características que provam que, diferentemente de sua geração, Noé leva Deus a sério. Em contraste, seus contemporâneos são descritos 3 vezes também como homens e mulheres corrompidos. Pessoas que estragam e desfiguram a boa criação de Deus. Logo depois de compará-los, o texto sagrado nos mostra Deus distinguindo-os, separando-os. Vamos ler agora, queridos, o que temos entre os versos 13 e 21 do mesmo capítulo 6. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto como um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Verso 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Desta longa sessão, queridos, eu quero destacar apenas o seguinte: a iniciativa da salvação aqui foi inteiramente de Deus. Foi o Senhor quem falou com Noé. Foi o Senhor quem especificou a construção da arca. E foi o Senhor quem prometeu estabelecer uma aliança com Noé. Sobre a aliança, deve-se registrar que esta é a primeira menção dela, menção explícita nas Escrituras. E a expressão minha aliança sugere que o Senhor está falando de algo que já fora feito antes, com Adão, e que agora está sendo transferido para Noé. Sim, mas qual é a parte de Noé? Qual era a de Adão? Obediência, irmãos. O último verso do capítulo 6 e os 5 primeiros do capítulo 7 nos contam: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra.
Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Ao início e ao fim do que lemos, encontramos as mesmas palavras. Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Não é por acaso, queridos. Embora não esteja preocupados com os detalhes da construção da arca, Moisés está, sim, preocupado em destacar a parte de Noé na aliança. Em um tempo extremamente difícil, Noé ouviu a Deus e obedeceu à sua voz. É o que Moisés espera dos hebreus que vão ocupar a terra prometida. E é o que o Espírito Santo, que inspirou esta passagem, espera de cada um de nós: obediência. E é como tem que ser, queridos. Pois é a obediência que faz distinção entre os salvos e os não salvos. Quem entra na arca aqui? Quem será salvo do dilúvio? Noé, que ouviu e obedeceu à voz de Deus. Nós não somos salvos pela obediência. Como Noé, nós somos salvos pela graça soberana de Deus, mas precisamos dizer e lembrar: nós fomos salvos para a obediência. Foi Jesus quem disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência, portanto, é uma marca da salvação. Quer saber se de fato você é salvo? Procure por obediência à voz do Senhor. Ou procure pelo que Moisés diz de Noé. Quem é Noé? Um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Em outras palavras, ao contrário do que faziam seus contemporâneos, Noé vivia sob e perto do seu Deus. Podemos dizer o mesmo das nossas vidas? Quando olham para você, é o que as pessoas enxergam. Um homem, uma mulher que leva a Deus a sério em tudo o que diz, em tudo o que faz, em tudo o que busca na vida. Ah, pastor, mas não é assim tão fácil. Eu sei. Não foi para Noé, irmãos. Então, como ele conseguiu? Como conseguimos obedecer à voz de Deus em um tempo tão difícil como o nosso? Percebam, Noé tinha uma vantagem: a voz de Deus. Diferentemente dos deuses pagãos da Mesopotâmia, que guardavam segredos, o Senhor confidenciou os próprios planos a Noé. Noé, eu vou destruir a humanidade, mas não se desespere, resolvi salvar você e sua família. Noé, eu estou trazendo um dilúvio que vai acabar com esta terra, mas não desanime com você. Eu farei uma aliança de salvação para você e sua família. Noé não foi o único que ouviu a voz de Deus, irmãos.
embora raramente seja visível, escreve um comentarista, Deus sempre está presente na palavra. Por isso precisamos lembrar, nós não somos o povo da visão, nós somos o povo da audição. Como Noé, eu e vocês também podemos ouvir a voz de Deus na palavra. Se o fizermos mais vezes, vamos experimentar o que ele experimentou, irmãos. A palavra de Deus é a luz que dissipa as nossas trevas. É a paz que traz calma ao coração. É o meio usado pelo próprio Deus para aumentar a nossa fé em tempos de crise e para derrotar os nossos medos. Se é assim, não fique apavorado com o dilúvio de más notícias na TV. Concentre-se na palavra do seu Deus. Irmão em Cristo, não se deixe vencer pelo desânimo. Encha a sua mente com a esperança que jorra incansavelmente da palavra de Deus. E depois, como disse Pedro de Noé, sejamos todos pregadores da justiça de Deus, ou seja, vivamos de tal modo a apontar e ilustrar a nossa fé em tempos de crise. Em quem confiamos de verdade? Onde está a nossa esperança? O que você realmente espera desta vida? Era como Noé vivia. Depois da razão e da preparação, Moisés nos conta para terminar sobre as águas do dilúvio. Os versos 6, 7, 8, 9 e 10 do capítulo 7 registram Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra por 3 vezes. Espero que você tenha notado. Moisés nos falou que as águas do dilúvio chegaram exatamente como Deus prometera. Em seguida, entre os versos 11 e 16, nós encontramos: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas dos céus se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou
à porta. Duas observações sobre o que acabamos de ler. A primeira, Noé, sua família e os animais entraram na arca como Deus ordenara. A segunda e mais importante observação, foi Deus quem fechou a porta da arca. Do lado de fora, o caos reina. Do lado de dentro, irmãos, Noé e os demais estão seguros, pois Deus decidiu salvá-los. E agora, chegamos à última parte do capítulo 7, que nos conta, do verso 17 ao 24. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram: aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Outra vez, a expressão que domina o que lemos é as águas. As águas aumentaram, subiram, dominaram e prevaleceram. E como resultado, todos os seres vivos, toda a humanidade, tudo que tinha fôlego de vida morreu. É uma cena e tanto. E certamente para os hebreus, ela retrata um dilúvio universal que exterminou da terra todo ser que respira. As águas, que antes foram cuidadosamente separadas por Deus, agora se juntam para destruir e purificar a criação corrompida pelo homem. E isso nos prova o seguinte, irmãos: Deus odeia o pecado e, por causa dele, condena o pecador. Foi o que fez no dilúvio, foi o que fez em Sodoma e Gomorra, foi o que fez na terra de Canaã, foi o que fez no deserto da peregrinação, foi o que fez no Calvário, onde Cristo morreu pelos pecados de seu povo. Todos esses juízos apontam para um juízo final e repentino de Deus, como foi nos dias de Noé, disse Jesus. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias de Noé, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim conclui Jesus: acontecerá na vinda do Filho do Homem. A pergunta é, querido, você estará preparado? Mais cedo ou mais tarde, por meio do Covid-19, ou por meio de um câncer, porque teremos morrido,
ou porque o Filho do Homem terá voltado, todos nós vamos comparecer perante o trono de Deus. Naquele dia, algo muito pior do que qualquer dilúvio, algo muito mais assustador do que qualquer pandemia vai acontecer. Deus vai separar os salvos dos não salvos, e sobre estes últimos vai derramar de seu juízo por toda a eternidade. É claro, não é o que eu quero para a sua vida. E graças a Deus, ainda há uma alternativa. Pois, embora esteja para derramar de seu juízo sobre a terra, por graça, Deus vai preservar um remanescente. Sim, foi o Senhor quem trouxe o dilúvio para a condenação dos pecadores. Mas também foi o Senhor quem salvou Noé por meio da arca. Sim, foi o Senhor quem abriu as comportas dos céus. Mas também foi o Senhor quem fechou a porta da arca para salvar e preservar Noé. O mesmo Ele fez na cruz do Calvário. Em Cristo, Deus condenou o pecado e perdoou o povo pecador a quem ama. Cristo, então, é o nosso lugar de refúgio. É a nossa arca em dias de dilúvio. Se você quer escapar, meu amigo, corra para Cristo. Entre pela porta que é Cristo. Se esconda sob as asas do seu Redentor. Pastor, como eu o faço? Se na divisão anterior você ouviu que a obediência é uma marca da salvação, nesta você precisa saber, a fé é outra. O autor de Hebreus escreveu: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. É do que precisa, amigo, de fé. E segundo a Bíblia, fé é um dom de Deus. É o que Ele concede àqueles que escapam do seu juízo. Você a tem? Você tem fé salvífica? Noé não apenas dizia ter, ele provou que tinha fé quando construiu a arca para a sua salvação e de sua família. Você precisa fazer algo parecido. Você precisa dar passos que provem do lado de fora que há fé do lado de dentro. Se o Espírito lhe chama, venha a Cristo. Se Ele está convocando, tome a decisão de conhecer e seguir a Cristo. Como Noé, resolva liderar sua família no caminho da salvação. Mas a ideia é, se você tem fé, você vai vê-la. Nós vamos vê-la do lado de fora. E mais uma vez, irmãos, sejamos pregadores, como foi Noé, nas palavras do apóstolo Pedro. Em tempos de pandemia, mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos anunciar o Evangelho para a salvação dos perdidos. Pois a pior coisa que pode acontecer a um incrédulo não é morrer em decorrência do Covid-19.
A pior coisa que pode acontecer a um incrédulo é abrir os olhos do outro lado e dar de cara com o juiz de toda glória. Se é como cremos, enquanto andamos pela fé confiando no Deus que salva e preserva, vamos convidar amigos, colegas e familiares à fé em Cristo e ao arrependimento de seus pecados, pois é do que mais precisam. Não é de cura, é de Cristo. Não é de saúde, é de salvação eterna. Você concorda comigo? Se sim, vamos todos fazer guerra contra o desânimo que nos tenta neste tempo de pandemia. E em vez de nos entregarmos ao desespero da mente, a partir das inúmeras más notícias, vamos ouvir a voz do nosso Deus, irmãos. Se está confuso, lembre-se das palavras do pastor John Piper que citei mais cedo. Enquanto o rio se movimenta para o mar, vez por outra ele faz curvas para trás. Assim são os caminhos de Deus. O Senhor nem sempre se movimenta em linha reta, o caminho para o alto quase sempre passa por baixos, é assim mesmo. Se está com medo, lembre-se muito mais da promessa que Jesus nos fez. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está totalmente comprometido com este propósito, irmãos. E nenhuma pandemia vai impedi-lo. Descansemos, portanto, como cantou o salmista, à sombra do Todo-Poderoso. E digamos com ele: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e tome este tempo para orar, para falar com Deus, para descansar em Deus, para se alegrar no Senhor, para chorar na presença dEle. Faça isso agora.
nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Senhor, nós queremos bendizer o Teu santo nome e Te agradecer por este tempo de adoração. Nós estamos distantes uns dos outros, mas o Senhor está perto de todos nós. Conforta-nos, consola-nos, anima-nos, ó Deus. Revigora a nossa fé. Enche-nos de esperança em Tua palavra. Concede-nos uma semana de boas notícias, de muito cristianismo na prática, que não nos esqueçamos daqueles que sofrem, que estejamos perseverando em oração e leitura da Tua palavra, e que mesmo longe, Senhor, busquemos algum nível de comunhão com os nossos irmãos. E que estejamos constantemente sob as Tuas asas, guardados e protegidos, esperando pacientemente no Senhor. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo e para a glória dEle. E que o amor de Deus, nosso bendito Pai Celestial, a maravilhosa graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, as consolações, a comunhão, o poder e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, irmãos, e que tenhamos todos uma ótima semana sob a mão poderosa e protetora do nosso Deus.